Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, por esse momento que Ele nos concede de estarmos aqui na presença dEle, para ouvirmos a Sua palavra. Deus maravilhoso que está conosco, que a graça e a paz de Deus seja com você. Deixa uma mensagem no seu coração que se encontra aqui no livro de Salmos 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus por este salmo maravilhoso. Davi escreveu a maior parte dos salmos e quando a gente para olhar a história de Davi, a gente pensa assim, foi tão falho, mas foi uma pessoa tão próxima de Deus. Deus tem escrito na palavra de Deus que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então a gente vem a meditação, a vida de Davi, os seus salmos, que são obras maravilhosas, são palavras poderosas que exaltam a Deus, que mostram arrependimento, um coração arrependido na presença de Deus. Foi um homem que se arrependeu das suas obras, se arrependeu de tudo que ele fez. Que a gente, olhando a história de Davi, podemos ler na sua história que ele não foi pouco que ele fez. Ele realmente fez muita coisa pesada a ponto de até matar para poder se ver livre, resolver a sua situação, tentar resolver sua situação depois do que ele viu do que ele fez. Mas o arrependimento transformou a vida dele e foi achado um homem segundo o coração de Deus. Aqui nesse salmo, ele está engrandecendo ao Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu-se de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Então, assim como o mundo está firmado e não poderá vacilar, também o Senhor revestiu-se e cingiu de fortaleza. Nada é maior do que o nosso Deus, nem as ondas do mar, nem o bramido do mar, nem os rios que se levantam as suas ondas, nem as grandes águas se podem comparar com a grandeza de Deus. Muito fiéis são os testemunhos de Deus. A santidade convém à tua casa, Senhor. Então aqui Davi sabia da santidade que exala de Deus. Ela está na casa de Deus. Convém à casa de Deus a santidade. Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Então Davi aqui desde o seu tempo já sabia da santidade de Deus. Porque ali tudo que lhe aconteceu, todas as coisas que lhe aconteceram, ele pôde aprender de um Deus santo, que perdoa o pecado, mas a consequência leva do seu pecado, com certeza. Isso nos dias de hoje não é diferente. A consequência a gente paga de qualquer coisa que a gente faz injustamente. A Bíblia diz que cada um vai ser julgado segundo as suas obras e Deus vai recompensar cada um segundo a sua obra. Então nós não podemos nos esquecer disso, porque a santidade de Deus, ela cobra todas as coisas. A justiça de Deus, a reta justiça de Deus, ela cobrará todas as coisas. Nós precisamos estar afirmados em Deus, ligados nele, edificados nele, todos os dias,
aprender com a história de Davi, porque ele muito pecou. O pecado de Davi foi muito pesado. Davi trouxe ali aquela mulher para si, ele acabou destruindo ali aquela família, mas a mão do Senhor, a espada do Senhor desceu sobre Davi. Hoje, às vezes, muitos pensam, Davi fez o que fez e Deus perdoou. Davi pecou, matou, adulterou, matou o homem daquela mulher e Deus o perdoou, mas o coração dele se arrependeu amargamente. Deus cobrou dele, as consequências vieram. Quando a gente lê a história, a consequência foi pesada. A espada desceu naquela casa. Então hoje a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente diz assim, Davi fez tanta coisa pesada e Deus perdoou, mas a gente tem que parar para pensar toda coisa errada que a gente faz, tudo que a gente faz contrário àquilo que é a reta justiça de Deus, a cobrança vem, a espada vem. Às vezes aceita Jesus e fica, vai ficar tudo bem, mas esquece da vida que viveu, esquece o jeito que viveu. Deus faz sim uma nova história, mas só que a consequência daquilo que a pessoa viveu a vida toda, daquilo que a pessoa escolheu, tá ali. Então, e às vezes a pessoa fala, aceitei Jesus e continua com tanta dificuldade, acha que se Jesus vai viver num mar de rosas, sem problemas. Não, aceitou Jesus aí que vem os problemas. Aí que começam as lutas dobradas, porque deixar o mundo, negar a si mesmo não é fácil. E sem contar com a consequência daquilo que viveu, daquilo que escolheu a vida passada. Então a consequência da vida passada fica. A pessoa tem que viver com a consequência. Não é aceitar Jesus e achar que vai ficar tudo mar de rosa, que aquelas consequências não vão seguir. As consequências seguiram Davi. Davi tem salmos que ele chora, ele padece com os inimigos, ele teve livramento dos inimigos carnais, mas na reta justiça de Deus, ele pagou um alto preço. Deus o deu livramento dos seus inimigos, porque a perseguição era tão grande contra ele por causa do feito pesado que ele cometeu. Aí a vida dele ficou tão complicada que ele fugia dos seus inimigos, mas o seu arrependimento ali na sua dor de ver a espada descer sobre a sua casa, descer sobre o seu reinado, ele nasceu tantos salmos maravilhosos que nos levam à presença de Deus. Então, aqui ele elevou a Deus, ele engrandeceu a Deus, ele louvou a Deus, o Senhor reina, está vestido de majestade. Então Davi reconheceu que Deus tem toda a majestade, tem todo o poder e ele tem toda a fortaleza. E o seu trono está firmado desde a eternidade. Deus é desde a eternidade. Quão grande é esse nosso Deus. Que nós possamos meditar na palavra desse Deus cada dia. Tomarmos como exemplo a vida de Davi. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Não era para ele estar ali. Era para ele ter ido para a guerra. Ele não foi. E ele deixou ali seu coração, o desejo do seu coração falar mais alto. E onde veio uma grande ruína. Mas Deus o perdoou. Assim como nós hoje, Deus está aí pronto para trazer o arrependimento para cada um. Deus dá o arrependimento para cada um, mas é necessário arrepender de coração e deixar.
aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, te deixe essa mensagem para meditação. Amém.